Olá meus amigos e meus irmãos, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexões Bíblicas de Fábulas Boas. Na mensagem de hoje, vamos aprender que quando uma mensagem vem de Jesus, nós não devemos nos sentir amedrontados, perturbados, porque ela vem para nos ensinar e nos trazer conforto. Só devemos crer na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Amém? Com base nisso, vamos ler o que está escrito em João capítulo 14, no verso 1, que diz o seguinte: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nesse capítulo, Jesus falava com seus discípulos, dizendo-lhes que para onde ele iria, havia muita morada. Ele iria para a casa do Pai, ele iria se reencontrar com seu Pai, com Deus. E que lá, na casa de Deus, lá no céu, havia muitas moradas. Mas seus discípulos, perturbados com essas palavras, não criam que ele estava indo para Deus. Achavam que ele estava indo para uma outra cidade ou um outro vilarejo, se encontrar com outras pessoas, uma nova missão. Não entenderam a parábola e ficaram amedrontados com isso, perturbados com essa palavra. Então, Tomé disse, no verso 5, Não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Então Jesus disse no verso 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas essa palavra continuava mais perturbando os seus discípulos do que confortando. Porque seus discípulos, ainda incrédulos, não entendiam ou não criam o suficiente que Jesus era Deus e Deus era Jesus, e que as palavras dele não eram um fruto da imaginação de Jesus. Tanto é que Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, isso no verso 8. Jesus respondeu no verso 9, Há tanto tempo que estou convosco e não me conhece, Felipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? No verso 10 ainda ele diz, Não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Como eu já disse, Jesus era Deus, Deus era Jesus. E que as obras que Jesus estava ensinando eram obras de Deus, não era imaginação fértil de Jesus. Era um cumprimento de uma ordem. Jesus estava cumprindo uma ordem de mostrar a eles o caminho. Aliás, não só mostrar o caminho, na verdade o que Jesus fez foi ele se dizer... Quando ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava se apresentando como aquele mestre a quem devemos seguir os passos para podermos estar diante de Deus. Mas os seus discípulos pareciam não crer isso. Não criam ainda que Deus havia mandado o seu próprio Filho. Quanto mais criam ainda que era necessário pagar um preço, que Jesus ainda morreria por eles para que eles pudessem ter uma condição de vida, pudessem ter seus pecados purificados. Com tantas obras que Jesus ensinou, eles ainda não criam. Tudo aquilo que Jesus havia feito mais perturbava os seus discípulos do que faziam eles crer. E é isso muitas vezes que nós fazemos. Com tantas provas que temos de que Jesus está conosco, nos mostrando o caminho, nos mostrando a verdade,
e a vida, nós ficamos mais perturbados do que cremos nele. O que mais ele precisou fazer? Ele cumpriu a sua missão. Nós é que ainda falhamos em crer na palavra de Jesus, nos ensinamentos dele. Não havia mais nada que ele precisasse fazer, porque ele já fez tudo. Ele suportou fome e sede no deserto, suportou tentações, suportou humilhações, suportou agressões, suportou cusparadas, bofetadas, agressões de diversos tipos. Se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, e que nós devíamos segui-lo. Mas seus discípulos perturbados não entendiam que era apenas necessário seguir ele e que deviam crer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes a verdade se apresenta para nós. O caminho está diante de nós. Mas muitas vezes nós cometemos o erro de não dar nenhum passo, porque nos falta crer que aquele é o caminho. Muitas vezes o caminho está diante de nós. Você só precisa ver e crer e dar o primeiro passo. Quando você crê, você está dando o primeiro passo. Rumo ao reino do céu. Você pode continuar as obras que Jesus nos deixou, dizendo em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, porque essa é uma das maneiras de seguirmos o caminho. Mas muitas vezes o medo nos faz não agirmos. Temos medo das consequências, porque tudo que nós fazemos tem consequências. O medo de agir, mesmo com tudo diante de nós, com todo o caminho, a verdade e a vida diante de nós, nós ainda temos medo. O que mais é necessário para que nós possamos começar a nos mover por esse caminho? Então, se você tem medo, peça a Jesus para te livrar desse medo, te curar desse medo que te faz paralisar e não crer que o caminho está diante de você. A verdade está falando com você. Deus está lá, te dando a vida o tempo todo. O tempo todo. Espero que essas palavras tenham tocado vossos corações. Que nós possamos, junto de Jesus, perdermos o medo de agirmos. Perder o medo de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele está diante de nós. Aliás, Ele está no meio de nós. E Ele se apresenta o tempo todo. Sempre que você precisar de algo, Jesus lhe concederá com liberalidade e amor. Bondoso Deus, obrigado por esse grandioso e valioso ensinamento. Obrigado por toda a palavra, toda a verdade que nos apresentaste. Obrigado por se apresentar como o caminho que nós devemos seguir. Livra-nos, Senhor, desse medo que nós temos, muitas vezes, de seguirmos por esse caminho que Tu nos ensinaste. E seguirmos os Seus passos. Perdermos o medo das consequências de crermos em Ti, de seguir os Seus passos. Livra-nos desse medo, Senhor. Que nós possamos crer em Ti com alegria, de que temos diante de nós um grande Senhor, que nos dá tudo aquilo que nos for necessário, Perdoe-nos, porque muitas vezes nós deixamos de agir pelo nosso medo, por estarmos perturbados diante de tanta verdade.
Tu nos apresenta. Ensina-nos, Senhor, a termos uma fé forte, inabalável em Ti. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, eu espero que essas palavras tenham tocado vossos corações. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe. Se você já nos acompanha, obrigado por mais um momento que você nos dá atenção para refletirmos juntos sobre a mensagem do nosso Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.